Revolução Jesus começando agora, chegando até a sua casa. Que bom, né? Depois de viver um dia inteiro aí, tanta coisa você viveu, né? Trabalhou, foi pra faculdade, chegou agora e pode acompanhar um programa de qualidade, um programa pensado pra você. E o tema do nosso programa hoje, sociedade infantilizada. Será que hoje temos aí no cenário jovens que cresceram, pessoas que são adultas, mas que ainda são bastante infantis, imaturas? O tema do programa é só sobre isso, mas aqui no YouCat a gente quer já pegar a palavra, que quer nos ajudar a entender melhor o que seria a nossa vida e quais deveriam ser as nossas atitudes para que possamos cada vez mais sermos pessoas maduras. Pessoas maduras enquanto nossa psicologia, enquanto os nossos sentimentos, muita coisa envolve isso. E a Gaudio Expert já diz algo muito bacana, que diz assim: a ordem das coisas deve estar subordinada à ordem das pessoas e não ao contrário. Será que você está tendo controle da tua vida, das tuas escolhas, ou tudo já está te controlando e você já não sabe mais quem é você nessa história toda? O programa de hoje já conta aí com a participação da Beatrix, mas você também, e Fernanda Soares aqui pra gente apresentar esse programa. Bem-vinda! Isso, muito obrigada. Bem-vindo você também, quem tá interagindo conosco pelo Twitter, já tá bombando aqui. A galera tá chegando à faculdade, sabe, Adriano? Tá todo mundo aqui, ó. Fiz até prova hoje. É, ele fez prova, eu apresentei trabalho. E aqui, ó, depois de um dia louco e corrido, chega em casa pra ver o Revolução. Cansado, mas tá valendo. Também aqui a galera de Barbacena, Minas Gerais, estão todos reunidos participando. Tem aqui o Gabriel da Banda Conexa, curtindo aí também. Um abraço, viu, Gabriel? E também aqui uma galera universitária que chegaram e trocaram outros canais para escolher assistir o Revolução Jesus. O programa de hoje está muito legal. O tema, sociedade infantilizada. E aí? Será que você só cresceu em idade, mas esqueceu de crescer em maturidade? No programa de hoje nós vamos estar falando sobre isso e com certeza vai te ajudar e muito, né? Com certeza. Já pense aí na sua pergunta, já pense aí em quais situações será que você se acha imaturo, ou as pessoas te acusam disso, né? Tem tanta gente que coloca o dedo e fala assim: nossa, mas você é tão criança, nossa, você é tão imaturo. O programa de hoje vai tratar desse tema e a gente já quer chamar aqui os nossos convidados. Ele, que é psicólogo clínico, logoterapeuta, já esteve aqui conosco em alguns programas e também no Destrave. Elison Santos, bem-vindo, Elison, mais uma vez, tamo junto. Uma alegria tê-lo aqui. E ela, Ana Carlota, dá aula aqui no Unisal de Psicanálise, né? Minha professora, mas uma excelente profissional. Bem-vinda. Só que não tá valendo nota, não viu, mesmo. gente? E com ela não tem jeito, não tem marmelada, né? Ou é ou não é. Verdade, eu que agradeço, né, de poder estar aqui. Bacana, a gente já começa aí perguntando o que seria essa sociedade infantilizada, Carlota? Olha, na verdade as pessoas hoje estão não conseguindo fazer um processo de amadurecimento, né? Que seria poder assumir algumas responsabilidades para com o outro. O que é ser maduro? Na verdade é relativo isso. Mas a gente imagina mais ou menos que maduro é o indivíduo capaz de pensar mais no coletivo, mais no social, né? E pensar menos só em si próprio. E se a gente pensar esse tipo de conceito, a gente já complica a coisa, né? Porque tem muita gente só pensando no próprio umbigo, certo? Então, maduro seria isso, esse indivíduo que é capaz de ter responsabilidade, de desejar e assumir as consequências do próprio desejo, né? De assumir responsabilidade com as pessoas, com o social, com o ambiente onde ele vive. Isso é o que se espera que seja maduro. E infantilizado nesse sentido, as pessoas não querem assumir compromisso, construir vínculos, se manter nos vínculos, ter responsabilidade com os filhos, né? Querem ser pais e não ter uma responsabilidade de ser pai, de assumir, de educar. Acho que é isso. E a promoção... Obrigada pela sua resposta. A promoção vai falar muito do que a doutora Ana acabou de falar, que é o quê? Sou criança, sou adulto, e aí? Você cresceu ou não cresceu? Tá pensando no coletivo ou tá pensando só em você? Pode entrar no nosso blog .canção9.com/Revolução Jesus, que a promoção é o seguinte: você vai reformular as frases não sou mais criança, não sou infantil, mostrando essa nova visão. Um adulto maduro tem uma criança dentro de si. Que foi bem legal a reflexão que o Adriano fez, que o quê? Afinal, para entrar no reino dos céus é preciso ser semelhante a uma criança. Mas calma aí, isso quer dizer que é ser imaturo? Tá muito legal a reflexão e você que deixar uma resposta bem criativa pode levar para casa, sabe o quê?
CD da banda Beatrix, autografado para essa galera jovem que está aqui presente. Você vai levar o livro A Juventude, a Força do Amor e livro de Monsenhor Jonas Abib, Aspirando aos Dons Espirituais. No final do programa eu vou falar quem foi o ganhador da promoção da semana passada. Mas, Erison, me responde uma coisa. Hoje nós não temos paciência, eu falo por mim mesmo, nem para esperar um vídeo carregar no YouTube. Você já começa a assistir o negócio, para no meio, volta. Né? Porque hoje parece, de fato, que não temos mais paciência, nem mesmo para esperar uma coisa simples como carregar um vídeo. Então, né, quando a gente faz uma análise social, né, sobre essa questão, a sociedade está infantilizada, não está, o que é isso? A gente precisa perceber essa questão, o sistema que a gente está mergulhado, né? Então, é a questão do sistema capitalista, quer dizer, o quanto que hoje as empresas fazem de tudo para que a pessoa produza, e até nós que estudamos psicologia, se você for para o ramo da psicologia organizacional, você vai ver que o psicólogo também entra nesse meio de que tem que fazer a pessoa produzir para ter um capital. Então a gente tem a mídia, que tem um poder muito grande, que também visa o capital. Você tem... E aí o sistema de orientação vocacional, os jovens que estão nos assistindo, preparando para um vestibular que muitas vezes visa mais a questão financeira e produtiva. E nós temos muito poucos elementos, muito poucas instituições sociais que prezam pela reflexão, que prezam pela sabedoria, pela experiência da relação, pela experiência do dia a dia, né? Então, perdeu-se muito isso. Então, é natural que a gente vá desenvolvendo essa coisa de que vamos responder à demanda do mundo. O mundo está pedindo, vamos correr. E esquece de parar um pouco e falar, peraí, será que a vida é isso? Será que tem que ser assim mesmo? Então, eu tenho falado muito isso. O nosso mundo tem sobrado informações, mas tem faltado pensadores. Mas, Carlota, dentro até dessa colocação que o Ellison colocou, que há uma cobrança, né, de mercado, uma cobrança de sistema, mas parece que as pessoas estão demorando mais para amadurecer. Até 2 semanas atrás, né, a Organização Mundial de Saúde já se pensa em aumentar, né, a cronologia da adolescência. Se fala de 24 anos, né, e parece que vai cada vez mais ficando mais tardio esse amadurecimento. É isso mesmo? Como que vocês dessa área percebem isso? Não, é isso mesmo. O que está acontecendo? Adolescente, na verdade, é muito importante que o adolescente passe por uma crise, um questionamento, né? Ser adolescente é justamente questionar tudo que a gente recebeu e aí poder indagar e sair daí um adulto decente, com a possibilidade de se tornar maduro relativo aí, né? Mas, assim, hoje em dia isso está retardando, até por conta daquilo que o Wesley estava falando agora há pouco, assim, de que os pais estão com muita dificuldade de assumir uma responsabilidade de educar os filhos e ajudar os filhos, porque qual é a responsabilidade dos pais? É de contribuir para que os filhos permaneçam com essa criança dentro dele, mas uma criança que seja sempre fonte de vida, né? Mas que ele possa se tornar adulto e assumir os compromissos. E os pais hoje têm dificuldade de colocar limites para esses filhos, ficam imersos nesse capitalismo, nessa urgência, e não ajudam muito os filhos a aguentarem frustração, a perseverarem, né? Isso tudo são recursos que ele tem que ter internamente para enfrentar esse capitalismo. Quem não tem isso fica perdido, né? Você fica o tempo todo com a sensação de falta e de que algo vai te tornar feliz, e não é verdade, né? Você está acompanhando a Revolução Jesus aqui, Ana Carlota, Ellison, psicólogos, para entrar nesse tema, sociedade infantilizada, a imaturidade, relacionamentos infantis, falta de compromisso. Como será que a juventude hoje tem buscado amadurecer, ser uma pessoa saudável, né? Até psicamente falando? Interaja conosco, o Twitter já está aberto, a Fernanda está preparada para receber sua pergunta. Estamos aqui preparados. E Hélio, sua próxima pergunta é para você. De que maneira a relação custo-benefício entrou nos relacionamentos? Então, importante dentro daquilo que a gente estava falando, né? Pontuando só uma coisa, né, que a gente estava falando sobre o ser criança, né? O Victor Frankl fala isso, né? Que o bom humor é uma característica de saúde, né, de amadurecimento, né? Então é legal isso, porque você transcende esse mundo que é muito louco. Então, se você tem a capacidade de rir
rir desse dia a dia, né? Rir da vida. Isso é bom, isso é ser criança, né? E então, quer dizer, quando que a relação custo-benefício entra no relacionamento? Quando nós começamos a pensar como sistema, né? Então, eu deixo os meus valores pessoais, eu deixo a minha capacidade de autodistanciamento, minha capacidade de autotranscendência para abraçar valores que são impostos pelo mundo fora, que é um mundo materialista, capitalista. Então, e é muito comum isso, né? Hoje a gente vê, às vezes, na clínica, a gente recebe os pais falando dos filhos. Poxa, o meu filho, poxa, ele parece que só pensa nele, só pensa em dinheiro, só pensa em ganhar alguma coisa em troca do nosso amor. E aí você pergunta para os pais, mas qual é o relacionamento de vocês dentro de casa? Ah, não, a gente trabalha o dia inteiro e as discussões? Tem discussões? Tem brigas? Não, tem, como todo casamento. E sobre o que são as brigas? Ah, sobre a conta que tem que pagar, sobre o aluguel que tem que pagar. Então, assim, os filhos veem os pais conversando, as poucas vezes que vê, falando de dinheiro, falando de problema financeiro. Então, o que o filho está aprendendo? Puxa, o valor da vida é o dinheiro. Posso apresentar uma Pode, coisa importante? deve. De que, na verdade, é tão interessante isso, porque a gente está falando de sociedade infantilizada, né? Os pais hoje, na maioria, nós estamos falando geral, né? Eles passam o ser adulto tão pesado para os filhos. Exatamente. Que, às vezes, os filhos não têm vontade de crescer mesmo. Porque o que acontece? Eu também ajudo meu filho a ter prazer na vida e passo para o meu filho o prazer que eu trabalho, né? Eu trabalho 11 horas da noite, nós aqui trabalhando, o que é isso, né? Então, assim, mas isso é feito com prazer, a gente não está aqui nem por dinheiro, nem por vaidades ou o que seja. E tem pais que passam uma coisa pesada para o filho. Então, nós recebemos no consultório, na clínica, muitos filhos que não querem crescer, porque crescer é isso. Exato, não quer casar, porque o casamento dos pais é só briga, é só confusão. Ter filho é isso, né? Sim. Então vou ficar do jeito que eu tô, que vai ser melhor, né? Então, confortável, garantido, e fica na casa do papai com a mamãe, com comidinha garantida. E quando a gente fala de imaturidade, né? Às vezes a gente está achando que a imaturidade é do adolescente de hoje. Não. Mas os pais estão imaturos. Isso. Os pais estão querendo ser adolescentes e os adolescentes não têm para quem olhar. Né? Porque adulto que é esse? Bacana, você viu que o assunto vai para lá, vai para cá. Pode daí vir para cá, da banda Beatrix também, porque é uma galera que tá aí, toca nessa realidade, mas tem gente de longe, né, Fernanda? Tem gente de longe aqui de Niterói, né? Padre Demétrio, ele que é diretor do Instituto Filosófico e Teológico do Seminário São José de Niterói. Boa noite, padre. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Adriano. Sua boa bênção, noite, padre. Jesus. Que alegria, padre. E o senhor está acompanhando o programa? O que está achando do assunto? É muito interessante, tema bem escolhido. Parabéns, como sempre. E o senhor tem alguma pergunta para fazer para os nossos psicólogos, nossos convidados? Tenho sim, então. Eu certa vez ouvi de uma mulher muito santa, uma teóloga alemã, que tive a graça de conhecer pessoalmente, que quem nunca aprendeu a sofrer nunca vai deixar de ser criança. E eu tenho percebido que essa é a grande causa de rupturas, por exemplo, de matrimônio, de abandono de vocação, de quebra das amizades, a falta de aprender ao sofrimento, algo que é muito próprio do cristianismo, né? Não é possível se realizar como homem enquanto não abraçarmos a nossa cruz. Eu queria saber se, desde o ponto de vista psicológico, há uma confirmação dessa realidade, ou seja, as grandes causas de frustração hoje dos relacionamentos é uma causa de medo de abraçar a cruz, o medo de saber renunciar, o medo de saber sofrer, uma fuga do sofrimento. E aí? Concordo. Na verdade, assim, olha, essa impossibilidade de aceitar e de enfrentar os medos e das dores que são inerentes à vida, né, e a falta de fé, como ele falou, né, faz com que a gente não queira crescer mesmo. Nós estávamos falando, crescer e ser adulto tem que aceitar algumas limitações, as limitações financeiras, as limitações físicas, as limitações emocionais ou intelectuais também. Quer dizer, tudo isso são formas de ir acreditar numa coisa maior, que é essa coisa de ter fé. Então, lidar com isso implica em ter que lidar com essa angústia, com esse sofrimento, né? Eu acho que a gente vem de uma geração que os pais hoje
querem muito dar para o filho aquilo que eles não tiveram, né? Então, nessa Tirando coisa... a dimensão do sofrimento. Exatamente. Então, evita o filho de tudo e qualquer sofrimento. E a gente tem uma ideia meio equivocada do amor, de achar que amor é agradar. De achar que amor é fazer com que a pessoa não sofra, de forma alguma. Não permitir o sofrimento. Exatamente. Então, é muito comum você ver os pais falando, puxa, o meu filho está assim, está assado, mas aí você fala, mas por que você não pontuou isso? Ah, mas ele não quis. Né? Um menino de 6, 7 anos, ah, mas ele chora. Então, quanto que os pais não conseguem lidar com essa coisa de ter que haver com a educação. E aí, pegando né? o que o padre falou, é falta de fé isso. O pai que não põe limite no filho e não cuida e não exerce a sua responsabilidade. Porque se você acredita em Deus e tem uma fé mais ampla, você vai ver que Deus vai dar suporte, dar força. E meu filho, quanto mais ele lidar com as limitações, mais ele vai ficar forte para enfrentar a vida, percebe? E o sofrimento bem elaborado vai ser um trampolim de Isso, maturidade. nós estamos né? falando que é para fazer o filho sofrer de ruindade Sim. ou de só para fazer Preparar experiência. para a vida, né? Preparar para os Muito desafios obrigada. da vida. Padre, você viu que rendeu, né? O senhor deixou a sua marquinha no nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.